Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns conteúdos que são abordados na unidade 3, né? Já vimos bastante coisa da unidade 2, provavelmente vocês já passaram por todos os exercícios, conteúdos, as videoaulas, né? E agora, nessa unidade 3, né, nós fizemos também uma aula sobre funções em geral, né, motivando vocês, né, o porquê estudar função. Bem, pessoal, estudar função, né, é de extrema importância e relevância, né, para o cálculo, principalmente quando a gente estuda limites, porque vocês vão perceber que função é a base ali para que a gente possa entender, né, limites, interpretar os gráficos, né? Quando a gente tem um problema, né, real, um problema conceitual e é traduzido, né, nós vimos que tem várias maneiras da gente representar uma função verbalmente, através de tabelas, graficamente. Esse gráfico, ele pode nos dizer muita coisa a respeito daquela situação, problema. Então, é muito importante que a gente tenha familiaridade, que a gente tenha domínio sobre esse conteúdo. Então, a gente já viu um pouquinho sobre funções em geral, né? E agora, nessa aula, a gente vai focar em dois tipos de funções, que vamos começar a falar um pouco sobre tipos de funções. Então, a primeira, a gente vai falar um pouco sobre função afim e função linear, que vocês vão perceber que ao longo da aula eu vou chamar tudo de função linear, tá? Por quê? Porque tanto a função afim quanto a função linear, o gráfico desse tipo de função é uma reta. E a função linear, na realidade, é um caso particular da função afim. E é muito comum, né, que a gente denomine e chame tudo de função linear, tá bom? Então, agora a gente vai começar um pouquinho a falar desses dois tipos de funções e vai chegar num determinado ponto, né, que eu vou falar somente em função linear, ok? Tudo bem. Bem, a nossa bibliografia continua sendo esse livro de pré-cálculo, né? O Adame e o Dornelles Filho, Lorandi, tá? Nossa bibliografia básica, né? E agora, então, né, vamos estudar um pouquinho a principal característica desse tipo de função linear e função afim. Bom, a principal característica desse tipo de função é a seguinte: ambas variam a uma taxa constante. Por exemplo, se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, lá da física, né, uma aplicação, qual é a característica do movimento retilíneo uniforme? Que a velocidade ela é constante, ou seja, ela não varia com o tempo. Então, isso pode ser um exemplo de função linear e função afim. Outro exemplo prático aqui, a gente pode dizer o salário, né, de um vendedor, salário mensal de um vendedor, que ele recebe um salário, certo, com um valor fixo e acrescido de uma comissão de vendas. Então, esse salário representa também uma função linear ou uma função afim. Lá da física também, uma outra aplicação prática aqui, quando nós precisamos converter unidades de medidas de temperatura, de Celsius para Fahrenheit, por exemplo. Então, essa relação aqui, essa equação que converte de Celsius para Fahrenheit, é também descrita através de uma função linear. E também, muitas vezes, nós precisamos de um modelo para ajustar, né, no caso, ajuste linear, se estamos falando de função linear, nos problemas de modelagem matemática. Eu costumo dizer em sala de aula, né, que muitas vezes a gente realiza um experimento, faz uma coleta de dados, plota esse gráfico e vai estudar se esse ajuste é linear, se esse ajuste é polinomial. Isso tudo vai ser descrito através de funções. Bem, falando um pouquinho de definições. Então, o que significa uma função afim? Uma função afim, ela tem essa cara aqui, fx igual a mx mais b. X é a variável independente. M e b são as constantes, com b diferente de zero, para a função afim.
E a função linear é a função dada por fx igual a mx, onde x é a variável independente e m é a constante. Vocês podem perceber que, olhando para essas duas equações, a função linear, na realidade, ela é um caso particular, né, dessa função afim, porém, nesse caso, b é igual a zero. Tá? E esse m aqui, nós denominamos de coeficiente angular da função, e o b é o coeficiente linear. Só para exemplificar, né? Se eu tenho essa função f de x igual a x mais 4, certo? Quem seria o nosso coeficiente angular? 1. E o nosso coeficiente linear aqui, o b, é 4. Bom, como b é diferente de zero, então essa é uma função dita afim. Certo? E agora a outra função, g de x igual a 4x. M é igual a 4, o coeficiente angular. O b, nesse caso, é zero. Então, nesse caso, essa função ela é dita linear. Como eu disse, né, só para a gente focar mais aqui, ter atenção, a função linear, né, é um caso particular da função afim, com b igual a zero. Mas, como eu disse no início, né, dessa aula, é usual, é comum usarmos a denominação linear para ambos os casos, porque o gráfico dessas funções, elas são retas. Esses gráficos são retas. E as principais características, né? Quando a gente fala de principais características de uma função, a gente está dizendo primeiro o domínio, o gráfico, né? Então vamos estudar primeiro o domínio. Qual seria o domínio de uma função linear? O domínio de uma função linear é o conjunto dos números reais. Posso escrever dessa forma, ou então representando aqui o domínio dessa função linear é o conjunto dos números reais. Como nós falamos, o gráfico de uma função linear é uma reta, tá? Esse coeficiente angular, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E o que significa esse coeficiente angular, né? Ele vai indicar a inclinação dessa reta, o quão inclinado essa reta está, né? E esse coeficiente linear b, né, esse valor de b, ele vai determinar o ponto em que a reta corta o eixo vertical. Então, em que a reta corta, né, lá o meu eixo dos y, que a gente chama de intercepto vertical. E o zero da função, né? Bom, a função é f de x, né, igual a mx mais b, certo? Quando eu quero determinar o zero de uma função, significa eu pegar a função e igualar a zero. Então, mx é igual a menos b. Então, x é igual a menos b dividido por m. Então, o zero dessa função ela ocorre quando x é igual a menos b dividido por m. Tá? E nós chamamos isso de intercepto horizontal, onde toca o eixo do x. Outra característica importante, né, é a inclinação da reta. Então, como eu disse, né, o coeficiente angular, ele determina a inclinação de uma reta. E nós sabemos que o gráfico da função linear é uma reta, porque sua inclinação ela vai ser constante em toda parte. Então, agora nós vamos fazer o gráfico dessa função f de x igual a 3x mais 2. Olha só. Primeira coisa, eu vou fazer uma tabelinha de x e de f de x. E vou atribuir valores aleatórios para x. Porque, note, o domínio dessa função, né, é uma função linear. O domínio dessa função linear são os números reais. E aí, eu vou atribuir os valores para x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu vou lá na minha função.
Quando x é menos 2, né, f de menos 2, quanto dá essa função no f de menos 2? Então, 3 vezes menos 2 mais 2. Então, f de menos 2 é igual a menos 6 mais 2. F de menos 2 é igual a menos 4. Então, eu completo lá na minha tabela. Quando x é menos 2, f de x é menos 4. E faço isso para o menos 1, vai dar, f de x vai dar menos 1. Quando x é 0, f de x é 2. Quando x é 1, f de x é 5. Quando x é 2, f de x é 8. Então, eu vou plotar esse gráfico. Tem, então, meu eixo do x, certo? Meu eixo do y. Vou colocar os valores 0, né? 1, 2, certo? No eixo do y, aqui, vou lá de 2, 4, 6, 8, né? Menos 1, menos 2, menos 4, menos 6. E vou plotar aqui os meus pares ordenados. Então, quando x é menos 2, tá aqui, o f de x é menos 4, ó, tá aqui, ó. Né? Se eu quiser fazer assim, ó. Então, tá aqui meu primeiro ponto. Quando x for menos 1, x menos 1, o f de x também é menos 1. Então, tá bem aqui no meu ponto, ó. Certo? Menos 1. Quando x for 0, f de x é 2. Tá aqui o meu ponto, ó. Quando x é 0, f de x é 2. Quando x for 1, ó, 1 no x, o f de x, ele é 5. Tá? Tá aqui. Quando x for 2, x é 2, o f de x é 8. Então, tá aqui. E aí, então, nós traçamos uma reta passando por todos esses pontos. Então, o que a gente pode perceber, né, com essa tabela aqui? Meu x, ele está crescendo de 1 em 1 unidade, certo? Olha, menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. 0 mais 1 dá 1. E 1 mais 1 dá 2. Então, o x, né, ele está crescendo de 1 em 1 unidade, certo? E o y? Então, à medida que o meu x cresce de 1 em 1 unidade, qual é a variação do f de x, né? Que a gente também pode chamar de y, não tem problema. Então, ó, menos 4, menos 1. Então, menos 4, né? Menos 1 vai dar 3. Então, essa diferença aqui dá 3. Menos 1, né? E 2 também vai dar 3. De 2 para 5, ele também cresce de 3 unidades. De 5 para 8, também de 3 unidades. Então, a gente percebe que à medida que o x cresce de 1 em 1 unidade, f de x, ele cresce, né, de 3 em 3 unidades. O que significa isso, né? Significa que a taxa de crescimento, a rapidez com que esse meu f de x, ele cresce 3 vezes mais do que o meu x, né? Quando o meu x varia. E então, a gente diz que ele está crescendo numa taxa constante igual a 3. Né? Lembra que eu disse que essa variação ela era constante, né? Essa inclinação da reta ela era constante. Bom, se eu agora quero analisar 2 pontos dessa tabela, que eu mostrei aqui no meu slide anterior, eu quero pegar, por exemplo, o ponto menos 2 e menos 4 e o P2 de 0 e 2. Quero calcular a variação de x. Quando eu falo de variação de x, eu chamo isso matematicamente de ΔX. Então, ΔX, vocês já devem estar se lembrando também lá da física, a gente usa muito delta, né? x2 menos x1. Quem é x2? É 0. x1 é menos 2. Então, menos 2. 0 mais 2 igual a 2.
Então, meu ΔX, a variação de x entre esses dois pontos, é igual a 2. E a variação de y? Então, ΔY é igual a y2 menos y1. Então, ΔY vai ser igual a 2, que é o y2, né? Menos 4. Menos com menos na multiplicação dá mais. 2 mais 4 é igual a 6. Então, meu ΔY é igual a 6 e meu ΔX é igual a 2. E o que eu posso fazer, então, agora? Então, eu tenho aqui que o meu ΔY sobre ΔX. Meu ΔY deu 6 e meu ΔY foi igual a 2. Isso dá 3. Quem seria, então, esse ΔY sobre esse ΔX, né? Eu tenho lá, quem é o meu ΔY? É y2 menos y1. E o ΔX é x2 menos x1, certo? Quem seria lá? Lembra, ó, meu f de x posso chamar de y. Então, eu posso ter um y1 igual a m x1 mais b. E o y2 igual a m x2 mais b. Então, quem vai ser o meu y2? M de x2 mais b menos m de x1 menos b, dividido por x2 menos x1, certo? Então, isso aqui vai ficar m, ó, mais b com menos b vai embora, vai ficar m em evidência, né? Nós tivemos essa aula com a professora Adriana de colocar os termos em evidência, x2 menos x1 sobre x2 menos x1. Então, eu posso simplificar, porque eu estou multiplicando aqui. Então, na realidade, o meu ΔY sobre ΔX, ele é igual a m. E m é o coeficiente angular dessa reta, que na realidade significa a inclinação da reta. E nós vimos que a característica de uma função linear é que essa inclinação é constante. Então, não importa, pessoal, quaisquer dois pontos que eu pegue aqui nessa tabela que nós vimos, né? Posso pegar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Nós vamos, então, encontrar uma taxa, uma inclinação constante, tá? Ou seja, então, a ΔY sobre ΔX é igual a 3, né? E esse 3, então, é o coeficiente dessa reta angular, que a gente pode perceber na equação, né? Era f de x, ó, igual a 3x mais 2. E, de fato, o coeficiente angular dessa reta, né, ó, m, né, é igual a 3. Na função f de x igual a 3x mais 2. Então, eu consigo, né, escrever a equação de uma reta conhecendo dois pontos pertencentes a essa reta, né? Então, nós vamos chamar esse ΔY sobre ΔX de taxa média de variação de y, né, em relação a x. E representa a variação média de y por unidade de variação de x no intervalo ΔX. Então, por exemplo, eu tenho essa função m de x mais b. Eu vou aqui representar, né, também y, x. Vou marcar o x1, o x2, o y1 e o y2. Na realidade, eu estou dizendo que o meu y1 é igual a um f de x1, né? E o meu y2 é igual a um f de x2, certo? E vou, então, colocar x1 no y1, x2 no y2, certo? Vou traçar essa reta aqui, né? Vou prolongar aqui, é meu pontilhado, tá? Esse aqui é meu ΔY,
Esse aqui é o meu delta x, tudo bem? Se a gente quiser extrair mais informações desse coeficiente angular, né? Esse ângulo aqui, ó, percebe que formamos aqui um triângulo, eu vou colocar aqui, ó, um triângulo retângulo, ó. Chamar isso aqui de θ. Esse aqui é delta x, esse aqui é delta y, né? Certo? Então, olha, cateto oposto sobre o cateto adjacente é a tangente de θ. Então, a tangente de θ é igual a delta y sobre delta x. Então, esse m, né, também é igual a tangente de θ no meu gráfico aqui na minha reta, certo? Então, só mais desdobramentos que a gente pode, né, obter analisando, então, uma reta. Bom, o que a gente conclui, então, de tudo que eu falei a respeito desse delta y sobre delta x? A gente viu que esse delta y sobre delta x nada mais é do que o coeficiente angular da reta, né? Delta y sobre delta x é igual a m, tá? Como esse m ele é constante, o gráfico, então, de uma função linear é uma reta. E para eu determinar m, eu posso calcular essa razão, delta y sobre delta x, como eu disse, bastando apenas conhecer dois pontos diferentes pertencentes a essa reta. Eu dei a tabela 1 e a tabela 2. E eu preciso classificar quais, né, dessas tabelas aqui, a 1 ou a 2, representa, né, uma função linear. E por quê? Bom, se eu pego aqui na tabela 1, vamos analisar aqui a tabela 1, certo? Então, eu tenho menos 1, 0, 1, 2. Eu vou pegar esse ponto P1, que eu vou chamar de menos 1 e 2. Vou pegar um ponto P2, que eu vou chamar de 1 e 8, por exemplo. Então, quem vai ser o delta y sobre delta x aqui? Então, vai ser 8 menos 2, 1, né? Menos com menos dá mais 1. Então, vai ficar 6 sobre 2, que vai dar 3. Se eu pegar, por exemplo, P1, né? Menos 1 e 2, pegar agora o P2, 0 e 5. Mesma coisa, delta y sobre delta x. Então, vai ficar 5 menos 2 sobre 0, menos com menos dá mais, vai sobrar 3. Vou pegar agora o mesmo P1, né, ó, P1 menos 1 e 2, certo? E agora eu já fiz com 0 e 5, com 1 e 8 e com 2 e 11. 2 e 11. Então, eu percebo aqui que delta y sobre delta x vai dar 11 menos 2 sobre 2 mais 1, né? Menos com menos dá mais. Então, vai sobrar 9 sobre 3, que vai dar 3. Ou seja, delta y sobre delta x é constante. À medida que y aumenta de uma unidade, olha, menos 1 mais 1 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, x está aumentando de uma em uma unidade, certo? O que acontece com y? Ele, ó, de 2 para 5 aumentou em 3 unidades, de 5 para 8 em 3 unidades, de 8 para 11 em 3 unidades, que é o que a gente viu aqui nessa variação. O y, ele aumenta de 3 em 3 unidades, né, a variação. Então, como m é constante, né, a função representada pela tabela 1 é linear, certo? Muito bem. Se eu quisesse escrever a equação, né,
dessa função? F de x igual a mx mais b, né? Por exemplo, m eu posso colocar da seguinte maneira. M é igual a 3, né? Ou eu posso colocar assim, olha. E M é igual a 3, x, certo? E aonde ele toca o eixo, né? Meu intercepto vertical, certo? Quando x é zero. Quando x é zero nessa função, o que acontece aqui quando x é zero? O f de x é 5. Então, a equação dessa reta é f de x igual a 3x mais 5. Olha, quando x é zero, f de x é 5. Quando x é menos 1, f de x é 2. Olha, menos 3, né? E por aí vai. Então, escrevemos aqui a equação dessa função linear, conhecendo, então, esses dados pela tabela 1. Agora, a tabela 2, né, eu vou fazer aqui no cantinho, que eu acho que eu não tenho mais espaço. A tabela 2, vamos fazer bem aqui no cantinho. Tabela 2. Vou pegar um ponto aqui, P1, menos 1 e 2. De cara, eu nem precisava fazer a conta, que de cara eu percebo que essa variação aqui, olha, não é constante. Então, ó, quando o x aumenta de uma unidade, aqui aumentou de uma, depois diminuiu, depois aumentou. Então, ou seja, eu não tenho uma função linear representada aqui. Só para a gente provar aqui com o valor de m, o P2 eu vou pegar o 0 e o 3. Então, o ΔY aqui vai ficar 3 menos 2, 1. 0 menos dá mais, 1 vai dar 1. Certo? Vou pegar um outro ponto aqui. Vou pegar esse mesmo P1, menos 1 e 2. E vou pegar o P2, 1 e 2, por exemplo. Então, o meu ΔY, nesse caso, sobre ΔX, vai ficar, ó, 2 menos 2, 0. 1 menos com menos dá mais. 0 dividido por 2 é 0. Então, eu já percebo que o m não é constante. Se o m não é constante, a função representada pela tabela 2, ela não é linear. Perceberam? Bem, a função sendo linear, ela pode ser crescente, decrescente e constante. O sinal do m vai indicar se ela é crescente ou se essa função é decrescente. Se m for positivo, eu tenho uma função crescente, certo? Ou seja, y aumenta à medida que x aumenta. Por exemplo, isso aqui, tá? Quando o m é negativo, a função linear é decrescente. Então, à medida que x aumenta, y diminui. Posso descer essa cara aqui graficamente. E se m é igual a 0, a função linear é constante, tá? Ou seja, a inclinação, né? Olha, eu não tenho inclinação aqui. Lembra que o m, né, que a gente viu lá, representava a inclinação dessa reta. E, nesse caso aqui, esse ângulo aqui, ele é nulo, né? Eu não tenho inclinação aqui. Então, a função linear é constante e m é igual a 0. Um exemplo prático aqui, né? E é pra gente que está no BICT, né? Que está no curso de Ciências do Mar, é legal. Um reservatório de engenharias ou qualquer outro curso, né? É importante entender essa parte aqui conceitual. Bem, um reservatório contém 240 metros cúbicos de água. No início do mês, um duto se rompeu e está fazendo água desse reservatório. Foram lá os técnicos e verificaram que o reservatório perde 4 metros cúbicos de água por dia. Então, olha só, com base nessas informações desse exemplo 4, eu vou querer extrair algumas, né? Eu peço algumas coisas. Por exemplo, no item A, a expressão algébrica de Q de T.
né? Eu quero expressar isso matematicamente, que significa a quantidade de água no reservatório em metros cúbicos em função do tempo, que está em dias decorridos desde o início do mês. Então, olha só, Q de T, então, vai ser igual. Inicialmente, né, eu tinha quanto? 240 metros cúbicos. E eu percebi que 4 metros cúbicos é perdido a cada dia. Então, no primeiro dia perde 4, no segundo dia perde 8, né? Então, por exemplo, no segundo dia eu já tenho 240 menos 8, né? Que vai dar 232 metros cúbicos e por aí vai. Então, matematicamente, eu consigo expressar isso como Q de T igual a 240 menos 4T, tá? Então, percebe, pessoal, a importância de entendermos um problema, né? Um problema prático que pode ocorrer no nosso dia a dia, na nossa pesquisa, em nossos trabalhos futuros, e conseguir expressar isso matematicamente através de uma equação, né, que nesse caso é uma função linear, tá? Para eu poder, a qualquer tempo, né, saber, então, quanto de água fica ali, né? Se eu quiser, bom, se ninguém consertou esse vazamento, daqui a 10 dias, quanto eu vou ter de água? Daqui a 15 dias, quanto eu vou ter de água, né? Então, onde tem T, né, eu substituo por 10, por exemplo, e eu vou perceber que a quantidade de água depois de 10 dias vai ser de 200 metros cúbicos, caso ninguém tenha consertado esse vazamento. E o zero dessa função e o seu significado no contexto do problema. Então, nesse item B, nós vamos calcular o zero dessa função, né? Matematicamente, a gente calcula zero de funções, mas agora a gente tem um contexto, né? Tem uma situação, um problema. O que significa o zero dessa função nessa situação, problema, tá? É isso que a gente vai ver. Bom, então eu tenho Q de T é igual a 240 menos 4T. O zero dessa função, nós já aprendemos que é igualar essa função a zero, tá? Então, 4T é 240, T vai ser igual a 60, esse tempo está em dias, então, 60 dias. Então, o que significa? Que se ninguém foi consertar esse reservatório, que em 60 dias, caso não haja o conserto, né, esse reparo desse vazamento, o reservatório estará vazio, tá? Vai ter perdido toda a água vai ter ido embora. Ok? Bom, e o domínio dessa função, né? Os valores que T pode assumir. Bom, T é o tempo, então a gente não tem tempo negativo. Então, T tem que ser maior ou igual a zero, considerando no tempo inicial, né, o nosso tempo, o tempo inicial em zero, quando não tinha problema nenhum. E depois de 60 dias, o que significa? Que não vai ter mais água naquele reservatório, né? Então, menor ou igual a 60. Então, o domínio, né, dessa função, Q, né, é igual, né, a T pertence aos reais, tal que T tem que ser menor ou igual a zero, e maior ou igual a zero, desculpa, e menor ou igual a 60. Então, perceberam a diferença? Quando a gente tem uma situação, um problema, a gente precisa levar em conta, né, os detalhes dessa situação. Então, a importância de entender o problema e conseguir expressar isso, né, matematicamente. E o gráfico de Q, né? Então, vamos fazer, então, agora o gráfico de Q. Então, nós vimos aqui, certo? Q de T. Quando T, a gente viu lá, quando T é zero, né? A gente tem o gráfico de ponto de 240. Eu só, em termos de escala aqui, 0, deixa eu só colocar a escala, menos 40, menos 10, 0, tá? 60. Então, por exemplo,
quando aqui é o tempo, certo? Aqui é o Q de t e aqui é o tempo. Então, quando a gente tem um tempo zero, né? A gente tem o início aqui 240. E quando a gente tem o zero da função, né? A gente tem um tempo de 60. Deixa eu só botar aqui para não ficar muito baixo. Então, o gráfico seria esse daqui. Então, a gente percebe que é uma função decrescente, né? A gente pode perceber aqui, olha, que é igual a 240 menos 4t, né? Quem é o coeficiente angular, né? O m. O m é menos 4. Se o m é menos 4, o m é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, a função é decrescente. Certo? E vai ter essa cara daqui, ou seja, a quantidade de água vai diminuindo à medida que o tempo vai aumentando. E agora, a gente vai ver, então, a equação da reta, tá bom? Então, a gente tem que m é igual a ΔY sobre ΔX. Quem é ΔY? É y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, eu vou ter aqui que y2 menos y1 é igual a m, que multiplica x2 menos x1. Então, tá aqui a equação da reta, ok? Vamos fazer, então, esse exemplo 5. Determinar a equação da reta, ou seja, uma expressão algébrica da função linear que passa pelo ponto 2 e menos 3 e tem o coeficiente m igual a meio. Então, y2 menos y1 igual a m, x2 menos x1. y2 menos, com esse menos vai dar mais, igual a m, que multiplica x2 menos x1, que é 2. Então, o m aqui, deixa eu colocar, que a gente conhece esse valor, né? O m é meio, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, y, vou chamar só de y, tá? Igual a menos 3, menos 1, certo? Ó, meio, vezes menos 2 vai dar menos 1, mais meio de x. Então, y vai ser igual a meio de x menos 4. Então, olhando para cá, né? O meu m, o coeficiente angular é meio, e o coeficiente linear é menos 4. Bem, pessoal, então era isso, né, que a gente tinha para falar, um pouquinho de função linear, né, as características principais, tá bom? Espero que isso ajude para que a gente possa reconhecer esse gráfico e entender um pouco o que ele representa. Até a próxima.